Olá, meninas e meninos! Vamos aprender alguma coisa nova? Eu adorei essa estrela. Essa estrela, quem fez foi uma funcionária minha, aqui da empresa, a Renata. A Renata trabalha na parte da expedição, ela que é responsável por toda a organização dos pacotes que chegam aí na sua casa. A Renata trabalha com a gente há mais de 10 anos, ela que corta os tecidos, ela que comanda toda a minha equipe ali na parte de expedição que vai para os correios, tudo organizadinho, arrumadinho, ela que enrola os tecidos que vêm nos rolos, nas placas. Então a Rê é uma menina super habilidosa, super cuidadosa com o que vai para você, e ela foi nossa aluna de pet por muito tempo, enquanto a gente tinha a loja física. A Rê fez todos os nossos cursos, né? E ela preparou essa estrela e eu fiquei encantada. Quando eu vi, falei, Rê, ficou muito legal. Ela fez com um material que ela tem, que ela já tinha estudado, e com as aulas do YouTube. Falei, ficou tão legal que você me autoriza a gravar uma aula mostrando para as meninas como que foi feito, como que você executou essa estrela. Ela ficou super feliz, super orgulhosa, e mais do que merecido você dá valor, você dá créditos a quem realmente estuda, se dedica. E a Rê é uma dessas meninas aí. É a Renata, muitas de vocês já conhecem ela. Então, esse trabalho que está aqui atrás de mim é dela. Ela quem fez. E, inclusive, ela fez de uma outra maneira que eu vou mostrar para vocês, vou dar umas dicas também da maneira como ela fez e da maneira que eu fiz todo o meu passo a passo. Na realidade, eu estou com 3 estrelas agora, porque a gente montou eu montei uma pronta, né? Montado, só está faltando a parte do quilting, e depois todo o passo a passo eu vou ter 3 trabalhos desses também, porque ficou muito legal, gostei muito, e eu tenho certeza que vocês também vão gostar. As cores que foram utilizadas nesse trabalho, eu pedi para minha produção colocar aqui na descrição do vídeo. Então dá uma olhadinha, ele todinho foi feito com os tecidos da Alecrim, e a todas as combinações, esses jogos de cores que tem aqui, tá aqui no vídeo, tá aqui na descrição do vídeo, dá uma olhadinha que eu coloquei para vocês todas essas referências se você quiser usar, porque muitos de vocês têm esses tecidos da Alecrim e dá para utilizar as referências que nós utilizamos na execução dessa estrela. Na realidade, esse trabalho, ele é a estrela de 8 pontas. Ele é a estrela de 8 pontas. Quando a Renata viu esse trabalho, na hora ela lembrou da estrela de 8 pontas, como ela aprendeu a fazer a estrela de 8 pontas e executou a partir da execução da estrela de 8 pontas também. Eu vou pedir para a minha equipe colocar aqui na descrição também um vídeo da execução da estrela de 8 pontas, que é uma outra maneira de fazer as partes dos tons claros. Então a minha equipe colocou para vocês também, além dos tecidos, o vídeo que a gente tem no canal do YouTube, da execução da estrela de 8 pontas, para vocês executarem, se quiserem fazer de uma outra forma, como a Renata fez. Como que a Renata fez? A Renata não fez esses cortes inteiros. Esses cortes aqui, eu fiz no meu inteiro, porque na hora que eu for quiltar, eu não quero corte aqui. Ela utilizou a execução da estrela de 8 pontas. Como que ela fez? Porque a estrela de 8 pontas, na realidade, ela é feita assim, olha. Aqui, ó, é um triângulo, né? A estrela de 8 pontas é isso daqui, ó. O paralelograma inteiro, sem essas faixas, né? E aqui formando o bloco do quadrado. Esse daqui, o que difere? Aqui, em vez de triângulo, fica quadrado, está vendo? Fica quadrado. E os paralelogramos estão trabalhados, eles estão cortados por faixas. Tudo isso eu vou explicar para vocês. Não para por aqui. O que a gente fez? A gente veio aqui, olha, aonde tem a ponta da estrela, vermelha clara e vermelho escuro, eu fiz isso daqui, olha. Eu vou encaixar mais 3 paralelogramos, em cada ponta. Então, nessa ponta aqui, eu vou encaixar mais 3 paralelogramos. No cinza e no preto, vou fazer a mesma coisa, olha. Vou encaixar mais 3 paralelogramos e vou aumentar essa estrela. No azul, a mesma coisa. Então, eu vou vir, o azul claro tá aqui, vou jogar ele para a esquerda, olha. Vou jogar ele para a esquerda. Deixa eu baixar para poder vocês enxergarem melhor. Ó.
E o verde, a mesma coisa. Vou repetir esse processo com todas as 8 cores que eu trabalhei. Com uma estrela de 8 pontas, são 8 cores. Então, eu vou fazer isso com verde, com amarelo, com vermelho claro e vermelho escuro, vermelho médio. Então, aqui eu fiz só um pedaço para vocês enxergarem, porque depois, durante o passo a passo, eu vou mostrar melhor para vocês. Então, eu vou ampliar essa estrela. Quando chegar aqui, eu vou colocar a parte clara aqui também. Então, da mesma maneira que eu coloquei aqui, eu vou colocar ela aqui. Deixa eu pegar aqui, que eu já tenho pronto. Eu vou repetir tudo isso de novo, viu, gente? Pode ficar tranquila. Só para vocês entenderem da onde a gente partiu. Aqui, olha. Aqui eu tenho uma parte pronta, olha. Você tá vendo? Então, tem a estrela, aí eu vou completar com os 3 de cada cor aqui, os 3 paralelogramas de cada cor, olha, e depois eu vou finalizar formando um blocão. Então, na realidade, ele é o bloco da estrela de 8 pontas, só que multiplicado, um pouco mais complexo. Então, aqui seria a estrela de 8 pontas, onde seria o triângulo, a gente vai fazer o quadrado, vou continuar, dar continuidade para aumentar, e depois eu vou colocar essas partes dessas peças aqui para finalizar. Se eu quiser, eu poderia continuar multiplicando, até ir aumentando, até transformar isso numa colcha, certo? Então, ele não é difícil de fazer. Deixa eu pegar o meu pronto aqui, olha. Eu vou abrir, mas na realidade, olha, está vendo? Ele já está com a borda, olha. Está vendo? Acrescentei a borda. Eu não quis fazer borda colorida, inclusive fui eu que sugeri para a Renata fazer aquela borda colorida, quando ela me mostrou a estrela, eu falei, pega todas as sobras e faz uma borda colorida. Como ela já tinha feito dela colorido, o meu eu quis fazer diferente para vocês. Então, o meu eu fiz ele com borda lisa, para vocês terem ideia de como ele fica. Deixa eu dobrar ele em 4, porque como esse daqui é o grande, eu vou ter um grande e um pequeno. Eu fiz o outro menor, olha. Olha, exatamente isso daqui, ó, que nós vamos fazer, olha. Está vendo? Isso daqui é 1/4 do trabalho, 1/4 do trabalho. Então, eu tenho os 2 paralelogramas aqui, com as 3 peças aqui e as outras 3 peças aqui. E aqui a borda lisa, diferente da borda colorida. O que eu fiz? Neste trabalho e no da Renata, eu trabalhei com uma determinada largura de faixas. No passo a passo, eu reduzi a largura da faixa. Então, eu vou passar para vocês a medida dos 2. Então, você vai optar. Ou você vai fazer um grande como esse que nós fizemos, ou você vai fazer um menor como o meu passo a passo. Então, pega agora lápis e caneta, ou lápis ou caneta, um papel para você anotar todas as medidas que eu vou passar para vocês. Então, pega papel, caderno, lápis ou caneta e vamos anotar todas as medidas que eu vou passar para vocês. Então, para eu fazer o corte dessa estrela, eu usei a régua 45876. 45876. Essa régua é a régua que eu uso para fazer o caleidoscópio. Uma dica que eu queria dar para vocês. Olha a dica, toda vez que vocês adquirirem as minhas réguas, ela vem com a película protetora, que essa vem, inclusive agora eu estou colocando um papelzinho dizendo para retirar a película, porque muitas meninas não retiravam e usavam a régua com a película. Então, dica, retire a película protetora. Como que você vai fazer? Você vai vir aqui, olha, com a unha e vai puxar. Tá vendo? Ela tem uma película. Vem e retira, olha. É uma proteção. Tá vendo? É a proteção. 10. Eu falei o número errado, gente, da régua. A régua é o 10624. 10624. Eu anotei, estava trabalhando com várias réguas aí, acabei me confundindo. É a régua 10624. 10624, tá? Que é a régua de caleidoscópio. É a mesma régua que a gente faz o caleidoscópio, tá? Para o trabalho pequeno, eu vou até pegar minha colinha aqui. Para o trabalho pequeno, que na realidade ele não é pequeno, ele vai ficar finalizado com as estrelas total, ele vai ficar finalizado com 70 centímetros, que é a medida do meu passo a passo. Então, se você quer um trabalho, põe assim, trabalho pequeno, 70 centímetros. Trabalho grande, 1 metro.
Então, esse trabalho grande sem borda, tá? Tô falando essas medidas sem bordas. Trabalho grande, 1 metro. Trabalho pequeno, 70 centímetros. Para o trabalho grande, você vai usar o conjunto de faixas de 7,5 centímetros. Sabe aquele kit que você compra? A imagem está aqui, olha, dá uma olhadinha na imagem que eu vou publicar aqui para vocês. Essa imagem de conjunto de faixas, ela mede 7,5 centímetros de largura. Tá vendo? Muitas de vocês compram esses Jerry Rolls, são essas faixas já cortadas. Essas faixas têm 7,5. Então, o grande foi feito com essas faixas. O pequeno, eu cortei a faixa de 6 centímetros. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, olha, peguei 6 centímetros, uma faixa de 6, outra faixa de 6. Pode ver que até anotei aqui, ó, 6 centímetros. Então, 6 centímetros eu utilizei no pequeno e 7,5 no grande. Tá? Aí o que eu fiz? Eu cortei a faixa pelo comprimento total do tecido. Pelo comprimento da largura total, 1,40 m. Peguei uma faixa de 6 centímetros pelo comprimento total. Emendei dois tons. Então eu fiz pares de cores que combinam. Então eu pus laranja e vermelho, azul mais claro com azul mais escuro, verde mais claro com verde mais escuro. Dá uma olhadinha no trabalho. Fiz conjuntos de combinações de cores que elas se coordenam entre si. Tá? Então, eu escolhi 8 cores e nesse conjunto de 8 cores, eu pus um tom claro e um tom escuro. Então, vocês vão escolher, anota aí, 8 cores formando pares, tá? Então, escolhe vermelho, amarelo, azul, preto, verde, 8 tons. Nesses 8 tons, um claro e um escuro, tá? É o caso aqui. Então, para fazer o paralelogramo, eu peguei laranja e vermelho. Comprimento total. Eu estou aqui só com um pedaço. Aqui eu tenho até do amarelo, olha. Então eu pus amarelo claro, amarelo escuro, tá? Eu estou com um pedaço aqui, que isso aqui é sobra minha, que eu fiz o passo a passo para vocês, certo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse tecido e vão dobrar, faz a costura, emenda a costura aqui, passei a costura aberta. Passei tudo aberto porque essas estrelas aqui tem muitas pontas. Aí dobrei. Quando eu dobrar aqui, eu vou procurar aqui na régua. Para fazer o pequeno, eu usei a medida de 10 centímetros. Esse número 4 aqui, olha. Eu peguei a medida de 10 centímetros, o número 4. Para fazer o grande, eu usei a medida de 15 centímetros, o número 6. Então, marca aí. Grande, 15 centímetros, pequeno, 10 centímetros. O que é essa medida? O que é essa medida? É para isso daqui, olha. Eu vou dobrar o tecido e vou posicionar o número 4 ou o número 10 na base aqui, olha. Eu vou vir aqui, eu acho que eu vou até pôr o papel branco embaixo que vai visualizar melhor, olha. Depois eu tiro para cortar. Eu vou vir aqui, olha, eu vou posicionar aqui, ó, eu vou posicionar o número 4, esse número 4 e o 10, que equivale aos 10 centímetros, na base aqui. Esta linha vertical, eu vou posicionar ela na emenda da faixa. Então, eu posiciono a horizontal nos 10 centímetros no 4 e a vertical na linha de costura. Se você for construir o grande, vai fazer o mesmo processo, só que você vai puxar aqui, olha. Vai puxar para o 15 e na vertical. Pode ver que não dá, porque a faixa é mais estreita. Então, aqui precisaria de uma faixa de 7,5 centímetros. Por isso que não está dando para eu usar a de 15, porque eu diminuí a largura da faixa, porque eu quero trabalho menor. Então, se você quer trabalhos menores, você tem que mexer na largura da faixa, para que ele saia menor. Você pode fazer de qualquer medida, você pode fazer com 3, olha. Aí você diminui, de 6 você põe 4, tá? Você pode reduzir o tamanho. Usando essa régua, você brinca com essas larguras de faixas, faça experiências e vai mexendo, tá? Fez isso, vou tirar o papel porque eu vou ter que fazer o corte, tá? Então, vim aqui, olha. Dobrei o tecido, pus na base, no 4, vertical, com a linha de costura, pego o meu cortador e vou cortar
os paralelogramos, vou tirar as peças, olha, eu corto ele dobrado. Quando eu corto ele dobrado, na hora que eu abro, eu já tenho a margem de costura aqui e a margem de costura aqui. Então, eu já vou ter as peças que eu vou precisar, olha, na hora que eu for emendar. Então, vai facilitar. Você vai fazer esse procedimento com todas as cores que você vai precisar. Então, você vai cortar. Primeiro, você vai cortar... Deixa eu tirar só as medidas aqui. Você vai cortar um de cada. Um de cada. E vai começar a preparar a sua estrela. Aqui, preparei 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 peças. 8 peças com as 8 cores que você escolheu lá no início. Lembra que eu falei para vocês, escolham 8 cores? Eu escolhi o amarelo, o verde escuro, o verde azulado, o vermelho, o azul, o vermelho mais claro, o vermelho mais queimado. E fui fazendo os jogos de claro e escuro com eles. Feito isso, eu vou emendar assim, olha. Vou emendar estes 4 aqui e estes 4 aqui. Vou levar para a máquina. Ó, vou vir aqui direito com direito. Deixa eu pegar aqui que tá mais fácil para mim. Vou pegar direito com direito. Posiciono, olha. Posiciono a linha da costura com a linha da costura, certinho. Vou para a máquina e vou passar uma costura aqui. Venho para a máquina e vou passar exatamente a costura, deixando o meu pé de máquina aqui, olha, certinho, justo aqui, olha. Quando chegar aqui no final, olha, quando chegar aqui no final, faltando a largura da sua costura, se você estiver costurando de meio, você deixa meio. Se você estiver costurando com 0,75, você deixa 0,75. Você dá um retrocesso. Você está vendo? Eu não costurei até o final. Eu vim, olha. E dei um retrocesso exatamente aqui. Eu até passei mais o retrocesso para poder mostrar para vocês. Olha, observa que eu não costurei até o final, olha. Aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu parei exatamente aqui. Que é o espaço que eu tenho aqui, que é a minha margem de costura. Aí, o que eu vou fazer? Venho e vou abrir essa costura aqui, olha. Vou vir e vou abrir essa costura. Por que eu deixei esse pedacinho aberto aqui? Para poder encaixar melhor os quadrados inteiros que eu vou fazer. Eu estou fazendo com o quadrado inteiro. Se você for montar ela da maneira que está na construção da estrela de 8 pontos, aí é diferente. Eu costuro primeiro as bases nos paralelogramos. Essa construção que eu estou fazendo, eu vou costurar os quadrados inteiros. Então, eu preciso ter essa abertura aqui para facilitar na hora que eu for fazer o encaixe. Então, você vai repetir o processo em todas as partes. Primeiro você constrói de 3, vem aqui, constrói as outras 3, depois constrói de 2 em 2, na realidade. Faz par, par, par. Fez o par, une esses dois. Então, eu construí esse, agora eu venho, construo esse, emendo aqui. Depois que eu emendei aqui, eu venho e emendo aqui. Uma dica: na hora que vocês estiverem fazendo, terminou, já corta essas pontas aqui, ó. Corte as pontas que sobraram na hora da construção aqui, ó. Isso daqui ajuda a não ficar muita costura, olha. Tá vendo? Esta margem que tem aqui, que é a margem de costura. Por isso que eu corto o excesso daqui e o excesso daqui, tá? Você vai preparar 2 e 2. Depois que construiu de 2 em 2, aí você vai unir metade com metade. Ó, construí de 2 em 2. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui, observa, olha, que todos eles estão abertos, olha. Todas as minhas pontas estão abertas, senão eu não consigo encaixar os tecidos claros. Construí 2, 2, 2, 2, emendei. Nessa emenda fica aqui
a minha margem de costura, olha. A minha margem de costura fica exatamente certinho aqui. Aí eu preciso vir direito com direito, pego o alfinete, olha. Vou vir aqui, este ponto aqui, tá vendo? Que é o que eu falo, ponto de alfinete. Então, tem que pôr um alfinete exatamente certinho nesta emenda aqui, ó. Um alfinete exatamente certinho nesse ponto aqui, tá? Com essa outra ponta aqui. Emenda certinho aqui. Esse alfinete é super importante, gente. Ponto de alfinete aqui, por isso que eu passo aberto, tá vendo? Porque aqui tá bem grosso, olha. Porque tem todas essas costuras aqui. Então, eu deixo bem grosso, aqui tá, por isso que eu passei aberto. Vou vir aqui, acerto, vou deixar um espaço aqui de 0,75 também e vou passar uma costura fechando. Então, vou vir aqui, vou costurar e vou finalizar aqui, deixando 0,75 também. Então, fez a costura? Fez a costura, olha, emendou a costura de um lado e do outro. Passa ele aberto, tá? Passa ele aberto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que construir os quadrados em volta. Você pode fazer de uma outra maneira também. Você pode primeiro construir a estrela, como eu expliquei, ou você pode, em cada dupla, já colocar o quadrado. Você pode já vir aqui e cortar o quadrado e costurar o quadrado aqui. Depois você emenda os pares para formar a estrela. Eu acho, na realidade, que fica até mais fácil, se você fizer por pares com o quadrado, do que você construir a estrela toda para depois colocar o tecido neutro. Isso fica a critério seu. Você pode fazer de uma maneira ou de outra. Então, só para vocês entenderem, aqui eu tenho a estrela, vou ter que costurar os tecidos neutros. A medida, anota aí, pega o seu caderno, a medida do quadrado para o pequeno é de 12 centímetros. Se você cortou faixa de 6, esse daqui vai ser de 12 centímetros. Se você cortou a faixa de 7,5, essa medida vai ser de 16. Então, aí você tem que cortar esse quadrado de 16 centímetros. Então, eu vou deixar ele aqui de lado e vou construir como se eu estivesse fazendo por partes, olha. Então, eu vou fazer de 2 em 2. Então, eu não deixei aberto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ter que costurar primeiro um lado e depois o outro. Então, eu vou começar a costurar daqui do centro. Então, eu vou fazer primeiro essa costura do centro para cá, depois daqui para lá. Pode ser feito costurando, para com a agulha, vira e vem para cá. É uma outra maneira de costurar. Eu acho, estou pensando numa menina que nunca costurou e quer fazer. Fica mais fácil se você fizer primeiro daqui para cá e depois daqui para lá. Então, existem duas maneiras de fazer. Costurando, para com a agulha baixada, vira e vem para cá. Ou começa do centro, faz essa costura, depois vem daqui para lá. Vou fazer a maneira que eu acho que é mais fácil para quem nunca fez. Então, eu vou vir aqui, olha, vou posicionar o trabalho, e tá assim o tecido, certo? Vou posicionar ele aqui e vou costurar primeiro aqui, olha. Vou dobrar. Observa que está sobrando, eu vou mostrar já para vocês, só alfinetar aqui. Olha, ele está sobrando aqui um pedacinho, olha, está vendo? Ele sobra um pedaço, que é a minha margem de costura. Então, eu vou vir aqui, vou passar uma costura daqui para lá, depois eu vou para o ferro, passo, aí eu venho daqui para cá. Então, vou para a máquina. Aqui, nessa parte aqui, eu vou começar aqui, ó, também deixando uma margem de costura. Não vou costurar do início, vou começar costurando daqui, olha. Tá? Venho aqui. Meninas, todas essas dicas que eu estou dando para vocês são dicas muito importantes para fazer encaixes perfeitos de estrela de 8 pontas sem o tecido neutro estar emendado. Tá? Então, parece assim que bobagem, mas esses encaixes de não costurar desde o início, começar a deixar a margem de costura, essas dicas são muito importantes para quem quer fazer uma estrela de 8 pontas sem cortes na base,
tá? Sem os tecidos neutros cortados. Abaixo a agulha bem na marcação, naquela marcação que eu fiz da margem de costura, e vou costurar, olha. No final pode ir até o final, não precisa deixar a margem de costura não. Tirei da máquina, já, olha, tirei da máquina, ficou um pedacinho sem costurar. Aqui, ó, pode passar a unha deixando a costura tombada, olha, deixando a costura tombada. Deixa eu limpar o fio aqui. Costurei um lado, olha, costurei um lado, vou vir aqui e vou costurar o outro lado agora. Pode vir, passa a costura aqui, olha, tomba o claro pro escuro, olha. Pode até passar a unha aqui, olha, tomba o claro pro escuro e vai costurar este lado aqui agora. Olha, este lado aqui. Vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou vir passando a costura aqui e parar bem no encaixe onde eu comecei. Agora aqui eu tô começando do lado contrário, eu tô começando de fora para dentro, tá? Chegou aqui bem perto do ponto, você pode dar um retrocesso se você quiser. Cheguei bem perto do ponto onde eu comecei, dá um retrocesso para poder firmar bem essa costura. Olha, vim aqui, deixa eu mostrar com a caneta, ó. Vim costurando aqui, cheguei bem no ponto onde eu comecei e dei um retrocesso. Então, aqui eu dei retrocesso para começar e fui. Vim, a mesma coisa aqui. Então, o que que acontece? Olha como esse canto, aqui, antes de virar, faz isso, ó. Passa com a unha, ó. Deixa eu passar no ferro. Levei para o ferro, passei a costura tombada para cá e para cá. Esses daqui eu passo costura aberta. Esses daqui eu passo costura aberta. Aqui eu passo a costura tombada, do claro para o escuro. Então, dobra, olha, o canto fica certinho e essa parte aqui fica perfeita, olha. Todos os encaixes, eles ficam perfeitos. E isso aqui sobra, isso aqui vai... Você pode ver que as pontas da estrela, olha, estão aqui. Ó, a ponta tá uma ponta aqui e outra ponta aqui. Então, não vai comer a ponta da estrela. Essa é uma das maneiras de você construir a base da estrela de 8 pontas. Se você achar muito difícil, assiste o vídeo onde eu explico como que eu calculo ele sendo costurado aqui no meio, que foi esse que a Renata fez. A Renata fez aqui um corte. Ela veio aqui, ela fez um corte. Eu não quis fazer esse corte por 2 motivos. Primeiro, para poder explicar para vocês uma outra maneira de fazer essa construção inteira. E segundo, que eu quero essa parte inteira aqui, que eu quero fazer um quilting diferente aqui dentro, tá? Não que o dela não tenha um quilt diferente, não. Muito pelo contrário, foi feito um quilt trabalhado. Mas muitas meninas não gostam daquele corte da estrela de 8 pontas. Então, essa é a maneira, essa é a dica que eu queria dar para vocês de como fazer a base da estrela de 8 pontas sem o corte. Todo esse processo que nós fizemos aqui, vocês vão repetir na estrela toda. Então, quando chegar aqui, vocês vão repetir isso em todas as partes. Por isso que eu acho que fica mais fácil se você for montando assim, de pares em pares. Se você for montando de 2 em 2, fica mais fácil. Porque depois eu venho aqui, olha, eu venho aqui e emendo essa parte com essa daqui. Na mesma maneira, para poder construir aqui. Então, se eu fizer 4 peças assim, depois é só emendar esses outros 4 cantos aqui. Tá? Entendeu? Não é tão complicado, né? Ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas não é nada assim tão difícil de ser feito. Tem que ter calma, tem que ser assim, fazer com tranquilidade, sem pressa, sem receio. Põe a máquina no ponto 2, 2,5, que fica um ponto bem fácil de trabalhar. Então, o que eu fiz? Só para mostrar para vocês como que você pode fazer de 4 em 4. Você pode preparar 4 peças dessas, né? Com os cantos. Aí você vem e une aqui. Une aqui, fez isso. Vem para a máquina, aqui encaixa, ó, as pontas certinha, tá? Vai para a máquina, faz a costura. Quando eu for fazer a costura, aqui eu tenho que deixar aberto. Por que que eu tenho que deixar ele aberto? Porque aqui vai entrar outro quadrado aqui, olha.
Então, se eu tenho que costurar outro quadrado, eu não posso costurar até o final. Tem que deixar essa ponta aqui sem costurar. Aqui eu faço desde o final, mas aqui eu tenho que deixar a margem de costura aberta para poder fazer esse encaixe aqui. Então, faz essas peças aqui, une direito com direito, olha. Cheguei aqui, não costuro até o final. Cheguei aqui, ó, tiro da máquina antes. Tirei da máquina antes. Olha, os encaixes certos. Passo essa costura aberta. Venho aqui, passo essa costura aberta. Ó. Passo essa costura aberta e encaixo, faço o encaixe dessa peça aqui. Da mesma maneira que você vai repetir na parte de baixo. Então, você vai pegar as 4 partes da parte de baixo, emenda dos cantos, já estão emendados os 4 cantos, e vai unir esse daqui. E o daqui também, porque aqui vem outro, olha. Depois aqui vem outro aqui, e vem outro aqui. Essa parte aqui, olha, essa parte aqui, ela já está... Esses cantos aqui já estão costurados, olha. Imagina que esses cantos já estão costurados, tá? Aí eu vou ter que colocar quadrados aqui e mais um quadrado aqui, olha. Certo? Para poder. Isso se eu fizer de pares em pares. Se eu não fizer de pares em pares, vai ser diferente. Aí você vai ter que construir assim, olha. Você vai ter que fazer isso, fechar a estrela. Depois que fechar a estrela, aí você vai ter que colocar todos os quadrados. Aí você vai ter que vir e colocar todos os quadrados. São 2 maneiras diferentes de fazer. Você vem aqui, olha, e encaixa todos os 2 daqui foram os que eu emendei aqui, olha. Tá? Você vai ter que preencher e fazer todos eles. Então, você pode fazer de uma maneira ou de outra, tanto faz. Escolhe qual que você prefere. Você prefere fazer de 2 em 2, você prefere fechar a estrela e depois contornar ela todinho com os quadrados. Tá? Repetindo as medidas dos quadrados. Pequeno, 12 centímetros. O grande, 16 centímetros. Combinado? Então, deixa eu só me organizar aqui. Há um passe de mágica. Já costurei todos eles, olha, já estão todos costurados. O que falta fazer agora? Poderia parar aqui? Poderia. Se eu fosse parar aqui, eu poderia transformar ele numa peça desse formato, ou eu posso ampliar. Para ampliar, o que eu pensei? Cada paralelogramo desse é de uma cor. Então, cada cor eu repeti mais 3 paralelogramos. Então, eu peguei esse tom de verde, construí mais 3. Esse verde, mais 3. Esse amarelo, mais 3. E assim eu fiz, olha. Então, eu vim aqui, olha, cortei mais 3 verdes, iguais a esse. O lado claro está do lado esquerdo, então eu pus todos os meus claros para o lado esquerdo. Tive o cuidado de fazer isso, olha. Tá? O azul... Ó, o azul claro... A mesma coisa, olha, 1, 2 e 3. Então, na realidade, quando você preparou lá no início a faixa, você pode cortar 4 paralelogramos. 1 para a estrela central e 3 para as pontas, tá? Na hora que você for posicionar a régua de Kaleido, você já corta 4 paralelogramos de cada cor, tá? Anota aí no seu caderno. Cortar 4 paralelogramos na medida. 1 para a estrela principal do centro e 3 para a finalização. Vai vir aqui, olha. Aqui eu não vou montar ela inteira, porque senão eu vou ficar sem espaço aqui na mesa. Depois que você fizer todo o corte,
você costura essas 3 peças. Então, vem aqui, costura essas 3, costura essas 3, costura essas 3, costura essas 3. Costura essas peças separadas, tá? Costura de 3 em 3. Costurou, aí você vem e une aqui, da mesma maneira. Costurou as 3 peças, vem e costura aqui e aqui. Vem costurando aqui, para na ponta, vira para cá. Ou daqui do centro para lá, daqui do centro para cá, tá? Da mesma maneira que eu costurei esse quadrado aqui. Do centro para cá, do centro para lá. Ou vem vindo, para com a agulha baixada e vira para cá. Mas primeiro eu tenho que construir essas 3 aqui. Tem que costurar e passar. O segredo desse trabalho, dica, passar bem passado com ferro, sem esticar. Não pode passar como se passa a camisa. Apoia o ferro, conta até 5, rapidamente para não queimar também, senão contar os 5 muito devagar você vai queimar. Conta até 5, 1, 2, 3, 4, 5 e tira. Mas isso aqui, esse trabalho é passar. O segredo dele é passar e não desmanchar. Não fique desmanchando, porque isso aqui está tudo cortado no viés. Está tudo cortado em ângulo. Então, se você ficar desmanchando muito essa estrela, ela deforma e é difícil... Vocês estão percebendo que esse vídeo tem muita dica? Dica, não ficar desmanchando. Dica, passar com a costura aberta. Dica, passar bem passado. Dica, costurar do centro para fora. Dica, deixar a margem de costura. Tem várias dicas, porque são algumas coisas que a gente já sofreu tanto fazendo, e uma delas é essa. Estrelas, não fique desmanchando. Tudo que é cortado muito no ângulo, quanto mais você desmancha, mais o tecido vai ficando desbeiçado e vai envergando, e para consertar depois é muito mais complicado, tá? Então, uniu as 3, vem aqui, costura aqui. Feito isso, costurou todos os 3 coloridos. Isso aqui já é mais uma estrela que eu vou montar. Costurou todos os coloridos aqui, olha. Você tá vendo? Costurei os 3, vim aqui e emendei. Costurei os outros 3, costurei esses daqui, costurei aqui. Agora aqui eu vou ter que costurar essa cor, essa e essa, tá? Para poder encaixar aqui. Então, vou ter que pegar os 3 cinzas, costurar e emendar aqui. Os 3 azuis, costurar e emendar aqui. Os 3 verdes, costurar e emendar aqui. Então, vou fechar esse lado aqui. Fechei como tá aqui, olha. Fechei como eles estão aqui. Vou ter que preparar essas partes aqui, porque eu estou enquadrando esse trabalho. Eu estou deixando ele quadrado. Então, para fazer isso, para os cantos aqui, vocês vão cortar 4 quadrados de 12 centímetros. Para cá, olha. Então, vai vir aqui 4 quadrados de 12 centímetros. Então, deixa eu só pegar uma cor aqui, para pôr que acho que vai visualizar melhor. Aqui no canto, tem um quadrado inteiro, que é esse daqui, olha. Esse quadrado aqui é o mesmo desse daqui. Então, eu preciso de 4 quadrados neutros de 12 centímetros para fazer esse canto aqui. Então, 4 quadrados neutros para fazer este canto aqui. Para fazer esse complemento aqui, eu preciso ele de 12 para o pequeno, 12 por 22. 12 por 22. Para o grande, esse complemento aqui, ele precisa ser de 16 por 31. O grande, 16 por 31. O pequeno, 12 por 22. O pequeno quadrado aqui, 12 por 12. O grande, 16 por 16. 4 vezes. 4 quadrados de 12 por 12, 4 retângulos de 12 por 22. 4 retângulos de 12 por 22, 4 quadrados de 12 por 12. Por quê? Porque o mesmo retângulo que tem aqui, vai vir aqui também, olha. Então, eu vou vir aqui, eu tenho que ter o retângulo aqui também, olha. E isso nos 4 cantos, tá? Nas 4 partes. E os quadrados aqui também, olha. Deixa eu só deixar meia peça aparecendo, que acho que talvez fique melhor até para vocês verem. Ó.
Aqui eu tenho triângulos, olha, vocês estão percebendo que para fechar eu tenho 2 triângulos. Vou ter 2 triângulos aqui e 2 triângulos aqui. Esses triângulos aqui eu não posso... Dica, toda vez que vocês forem colocar triângulo em lateral, não pode ser um quadrado dividido ao meio. Por quê? Porque se eu pego um quadrado e divido ele ao meio, o lado envezado está aqui, olha, o lado envezado está aqui. Se eu posiciono isso daqui, aqui está no viés. Aí o seu trabalho embabada. Gente, eu demorei muito tempo para aprender, alguém me ensinar a fazer isso daqui. Eu aprendi na raça, porque eu fazia o trabalho embabadava, até que eu descobri que para fazer triângulos em base, em laterais de trabalho, ou colcha, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa pegar um quadrado e dividir este quadrado em 4 partes pela diagonal. Você tem que cortar ele assim, olha. Por quê? Porque na hora que eu ponho aqui, olha, veja bem, o quadrado está aqui. Eu vou dobrar ele na metade. Se eu puser aqui, o viés está aqui. Se eu dobrar mais uma vez e encaixar, o fio reto está aqui. Não está o viés, porque olha onde está o viés está aqui, ó. O viés está aqui. Se eu dobrar mais uma vez, tá vendo? O fio reto vai ficar aqui. Então, todo quadrado, todo triângulo que é colocado nas laterais, parte de um quadrado dividido em 4 partes. Então, como que eu fiz aqui? Eu peguei a minha placa de corte, peguei um quadrado de 18 por 18, se for o grande, é um quadrado de 24, se for o grande, é um trabalho de 24, um quadrado de 24, se for um pequeno, é um quadrado de 18. De cada quadrado eu tiro 4 partes, tá? Então, para esse trabalho eu preciso de 2 quadrados de 18 ou 2 quadrados de 24. Venho aqui, olha, corto na diagonal e depois corto na outra diagonal. Quando eu faço isso, eu estou, olha, dividindo ele em 4 partes. O viés está aqui, olha, o viés está aqui. Então, ele vai, essa parte aqui, que é o fio, ele não vai embabadar. Então, para fazer, eu preciso de 2 quadrados, porque eu vou precisar de 8 peças dessas. Preciso de 2, 4, 6, 8. Eu preciso de 8 peças dessas. Por isso que eu preciso de 2 quadrados. 2 quadrados de um e 2 quadrados do outro. E vou encaixar da mesma maneira, que eu encaixo os quadrados. Vou vir aqui, olha, vou encaixar ele da mesma maneira que eu encaixei, olha. Tá? Costura daqui para lá, daqui para cá. Se sobrar rebarba aqui, depois você refila e enquadra o seu trabalho da medida que você quer, que nem aqui, olha. Se sobrar, na hora que eu encaixei aqui, olha, os triângulos aqui, se de repente sobrou aqui, ó, sobrou tecido aqui, você vem com a régua e acerta a linha, faz o alinhamento, deixa ele quadrado, mede e deixa ele todo enquadrado na medida que você quer fazer. Pode parar por aqui ou você pode vir e colocar a borda. Você pode parar por aqui. Eu vou dobrar ele na metade. Esse daqui é o grande, tá? Esse é o que as medidas maiores que eu passei para vocês. Então, aqui são os triângulos cortados em 4. Aqui são os retângulos, olha. Os retângulos e aqui são os quadrados. Esse daqui foi todo feito com faixa de 7,5 e as medidas maiores, por isso que ele está grandão assim na imagem para vocês, tá? Aí o que eu fiz? Se você fizer o grande, parando aqui, olha, de ponta a ponta, ele vai ficar com 96 centímetros. O pequeno vai ficar com 70 centímetros.
O pequeno com a medida com faixa de 6 fica com 70, o grande fica com 96. Se você quiser, você pode colocar aqui, eu coloquei uma borda de 10 centímetros. Então, eu cortei 2 bordas, costurei de 2 lados, depois costurei em cima e embaixo. Ou você pode emendar todas as sobras. Sabe aquela lá no começo? Onde que tá? Aqui. Lembra as faixas que nós emendamos? O que você pode fazer? Se sobrou faixa, emenda todas essas faixas e faz uma borda como a Renata fez no dela. Fez uma borda colorida. Fica bem bonito também. Pode fazer uma borda de paralelogramo. Você pode pôr uma borda simples, mais estreita e depois fazer paralelogramos. Aí vai da criatividade sua de como você quer finalizar essas bordas aí, tá? Mas em si, só a estrela já é um baita de um trabalho. É muito bonita só a estrela. Se você quiser finalizar ela aqui sem a borda, também já fica bem bonita. Tá? Não precisa nem colocar borda se você não quiser, porque a própria estrela já é bem bonito. E depois você pode aqui trabalhar com stencil. Entra no meu site, no www.anacosentino.com.br, tem vários modelos de stencil, tanto pequeno quanto retangular, de canto, que você pode usar para fazer o quilting dessa peça. Aí é forro e manta maiores e fazer um quilt bem bonito, bem trabalhado. Espero que vocês tenham gostado. É uma baita de uma aula bem complexa, mas bem elaborada. E como eu gosto muito de vocês, eu tenho certeza que você é capaz de fazer, eu estou desafiando você a montar essa estrela, certo? Não se esqueça, faça a estrela e me marque lá, ó, Ana Cosentino, me mostre que eu adoro ver o resultado final. Beijinhos e até a nossa próxima aula.